Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma jornada por histórias que transformam vidas. Hoje, vamos viajar no tempo até a antiga terra de Israel para conhecer um homem que, sem ser rei ou guerreiro, marcou a história com sua coragem e fé inabalável. Preparem-se para a saga de Elias, o profeta que falava com Deus. Nossa história começa em tempos difíceis. O rei de Israel, Acabe, tinha se afastado dos caminhos de Deus, influenciado por sua esposa, a rainha Jezabel. Ela adorava deuses falsos como Baal e incentivava todo o povo a fazer o mesmo. Templos para Baal foram erguidos, e a nação inteira parecia ter esquecido do Deus verdadeiro. Elias, um homem simples, mas com uma conexão profunda com o divino, via tudo isso com o coração apertado. Ele sabia que aquele caminho era perigoso e levaria o povo à ruína. Então, em um ato de pura coragem, Elias ouviu a voz de Deus. A mensagem era clara e direta. Vá até o rei Acabe e diga que não vai chover nem haverá orvalho por muito tempo, até que eu mande. Imagine a ousadia. Desafiar um rei poderoso com uma notícia dessas. Mas Elias não hesitou. Ele foi ao encontro de Acabe e entregou a profecia. Como era de se esperar, o rei ficou furioso, mas a confiança de Elias em Deus era maior que qualquer medo. E assim, a seca começou. A chuva parou de cair, a terra ficou rachada e poeirenta, as plantações morreram e os rios começaram a secar. Era um tempo de desespero, mas Deus tinha um plano para proteger seu profeta. Ele enviou Elias para se esconder perto de um riacho chamado Querite. Ali, em meio à solidão, Elias não estava desamparado. Ele bebia a água do riacho, e todos os dias um milagre acontecia. Corvos, aves que normalmente não compartilham comida, traziam pão e carne para ele. Era o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Com o tempo, até mesmo o riacho Querite secou por causa da severidade da seca. Mas o plano de Deus continuava. Ele disse a Elias para ir a uma cidade chamada Sarepta. Lá, ele encontraria uma viúva que o ajudaria. Ao chegar, Elias encontrou a mulher exatamente como Deus havia dito, recolhendo lenha. Ela tinha um filho pequeno e sua situação era desesperadora. Restava apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Elias, então, fez um pedido que parecia impossível. Faça primeiro um pão para mim. A mulher, com o coração aflito, explicou que aquela era sua última refeição antes de ela e seu filho morrerem de fome. Mas Elias a acalmou com uma promessa divina. Não tenha medo. O Deus de Israel garante que a farinha na sua vasilha e o azeite na sua botija não acabarão até o dia em que ele mandar chuva sobre a terra. Movida pela fé, a mulher obedeceu. E o milagre aconteceu. Dia após dia, por mais que usassem, a farinha e o azeite nunca diminuíam. Mas a provação naquela casa ainda não havia terminado. Um tempo depois, o filho da viúva adoeceu gravemente e faleceu. O luto e a dor tomaram conta daquela mãe, que em seu desespero questionou Elias. Com o coração cheio de compaixão, Elias pegou o menino, levou-o para seu quarto e orou fervorosamente a Deus. Ele se deitou sobre o corpo da criança 3 vezes, clamando: Ó Senhor meu Deus, faze com que a vida deste menino volte a ele. E Deus ouviu sua oração. O menino voltou a respirar, a viver. Elias o devolveu à sua mãe, que com lágrimas de alegria declarou: Agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é a verdade. Depois de 3 longos anos de seca, a palavra de Deus veio novamente a Elias. Era a hora do confronto final. Era a hora de mostrar a Israel quem era o Deus verdadeiro. Elias enviou uma mensagem desafiadora ao rei Acabe. Reúna todo o povo de Israel no Monte Carmelo. Traga também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. O cenário estava montado para um dos maiores desafios da história. Centenas de profetas pagãos de um lado e do outro, um único homem representando o Deus de Israel. Diante da multidão, Elias lançou o desafio. Até quando vocês vão ficar em dúvida? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no.
O povo permaneceu em silêncio. Então, Elias propôs o teste definitivo. 2 altares seriam preparados, um para Baal e outro para Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro, declarou Elias. Os profetas de Baal começaram. Eles clamaram pelo nome de seu Deus da manhã ao meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. Eles dançavam, pulavam e em desespero até se cortavam com espadas, mas não houve resposta. Nenhum som, nenhuma faísca. O silêncio de Baal era ensurdecedor. Então chegou a vez de Elias. Ele reconstruiu o altar do Senhor, que estava em ruínas, usando 12 pedras, uma para cada tribo de Israel. Cavou uma vala ao redor do altar, arrumou a lenha e colocou o sacrifício sobre ela. E para tornar o desafio ainda mais impossível, ele ordenou: encham 4 jarros com água e derramem sobre o sacrifício e a lenha. Eles fizeram isso não uma, mas 3 vezes, até que tudo estivesse completamente encharcado e a vala ao redor transbordasse de água. Com tudo pronto, Elias fez uma oração simples e poderosa. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus. Naquele exato instante, um fogo impressionante caiu do céu. Ele não apenas consumiu o sacrifício, mas também a lenha, as pedras, o pó e até mesmo a água que estava na vala. A multidão, ao ver aquele poder avassalador, caiu com o rosto em terra e gritou em uma só voz: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! A prova estava dada. A dúvida havia acabado. Com a fé do povo restaurada, Elias se virou para o rei Acabe e anunciou: Suba, coma e beba, pois já se ouve o barulho de uma forte chuva. Enquanto o rei ia, Elias subiu ao topo do Monte Carmelo, prostrou-se no chão e começou a orar intensamente pelo fim da seca. Ele enviou seu servo 7 vezes para olhar em direção ao mar. Nas 6 primeiras vezes, a resposta foi a mesma: não há nada. Mas Elias persistiu na oração. Na 7ª vez, o servo voltou com uma notícia: uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem, está se levantando do mar. Era o sinal. Elias mandou avisar Acabe para se apressar, pois a chuva estava chegando. Em pouco tempo, o céu escureceu, ventos fortes sopraram e uma chuva torrencial caiu, regando a terra seca e trazendo vida de volta a Israel. Mas a vitória no Monte Carmelo teve um preço. A rainha Jezabel, furiosa com a derrota de seus profetas, jurou vingança e ameaçou a vida de Elias. O profeta, que momentos antes desafiou centenas de homens, agora fugia para o deserto, dominado pelo medo e pelo cansaço. Ele se sentou debaixo de uma árvore, sentindo-se completamente sozinho e derrotado, e pediu a Deus que tirasse sua vida. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não o abandonou. Ele enviou um anjo que tocou suavemente em Elias e disse: levante-se e coma. Ao seu lado, havia pão assado sobre brasas e um jarro de água. Fortalecido, Elias caminhou por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. Lá, ele se abrigou em uma caverna e a voz de Deus o alcançou. O que você está fazendo aqui, Elias? O profeta desabafou todo o seu medo, sua frustração e sua solidão. Deus então o convidou para sair e presenciar sua manifestação. Primeiro veio um vento poderoso que quebrava as rochas, mas Deus não estava no vento. Depois, um terremoto abalou a montanha, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida, um fogo consumidor passou, mas Deus não estava no fogo. E então, após todo o barulho e a fúria, veio um silêncio profundo, e nele, um sussurro suave e calmo. E ali, na quietude, Deus falou com Elias, confortou seu coração e lhe mostrou que ele não estava sozinho. Havia ainda 7.000 em Israel que não haviam se curvado a Baal. Revigorado e com uma nova missão, Deus ordenou que Elias ungisse um sucessor, alguém para continuar seu trabalho. Seu nome era Eliseu. Elias o encontrou arando a terra e, em um gesto simbólico,
lançou seu manto sobre ele. Eliseu entendeu o chamado imediatamente. Ele deixou tudo para trás e se tornou o discípulo fiel de Elias, aprendendo com ele sobre a coragem, a fé e o poder de Deus. Anos se passaram e o tempo de Elias na terra estava chegando ao fim. Um dia, enquanto ele e Eliseu caminhavam juntos, algo extraordinário aconteceu. De repente, uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, surgiu dos céus e separou os dois. E em um redemoinho, Elias foi levado para o céu, diante dos olhos maravilhados de seu discípulo. Eliseu, ao ver seu mestre partir, pegou o manto que Elias havia deixado cair, simbolizando a herança do espírito profético. Ele estava pronto para continuar o legado. A história de Elias é uma poderosa lembrança de que a coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele. Ele foi um homem que enfrentou reis, desafiou falsos deuses, realizou milagres e, mesmo em seus momentos mais sombrios de dúvida e cansaço, encontrou força na presença de Deus. Sua vida nos ensina que a fé, a obediência e a perseverança podem, de fato, mudar o mundo. Obrigado por nos acompanhar nesta incrível jornada. Se você se inspirou com a história de coragem de Elias, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!